Oi gente, tudo bem com vocês? Seguindo a nossa revisão para os conteúdos da reavaliação, a gente vai dar uma conversadinha agora sobre o arcadismo. Se vocês são do primeiro ano, vocês chegaram a dar uma olhadinha muito por cima e o pessoal do terceiro ano, se não me engano, não chegou a ver. Então é bom também dar uma olhada aqui no conteúdo para não ficar com nada pulado na hora da revisão. O arcadismo não é um conteúdo que costuma cair muito, e se cai sempre a mesma pessoa, que eu vou sinalizar para vocês, mas é um período histórico, é uma teoria literária importante, é uma escola que tem a sua relevância, mas como ela é muito simples, ela dificilmente cai porque a gente não tem muitos caminhos para criar questões. O arcadismo está pós-barroco, ele vai ser a ascensão iluminista, ou seja, o renascentismo se foi, mas tá vindo, mas tá indo. Na verdade, a marca de tudo aqui é a ascensão da burguesia, a criação das cidades, o fortalecimento econômico e a independência americana. Então a gente tem lá na Europa o fim do feudalismo, está se formando os burgos, nasce a burguesia, nasce as cidades. E daí vai nascer o conceito do arcadismo. Por quê? O Brasil está vivendo o ciclo do ouro, o ciclo da mineração. Muita gente vem para o Brasil, de Portugal, atrás do grande crescimento, do enriquecimento. A colônia começa a ficar muito grande, existem muitas cidades se formando na região das Minas Gerais. Começa uma migração colonial, não só externa como interna, as pessoas que viviam em outras áreas do país começam a se tocar para aquela região. Então a gente tem, não só na Europa, mas também no Brasil, centros urbanos se formando. Qual o problema? A marca do arcadismo é o pastoralismo. Viver como um pastor de ovelhas. Nisso entra a teoria do latinismo. O arcadismo dá muito valor para essas culturas latinas, romanas. Não é latina de tango, é latino de latim. Daí saem conceitos que vocês conhecem muito bem. Carpe diem, aproveite o dia. E principalmente fugere urban, fuga da cidade, fuga do urbano. Então, grandes cidades se formam. Eu quero paz. Como que eu posso viver em paz se eu me enfiar no meio do mato e criar minhas ovelhas? Sabe qual é a marca interessante do arcadismo? A gente faz isso até hoje. A gente tem esse conceito arcade até hoje. Quando vocês querem relaxar, tirar férias, vocês fazem isso dentro da cidade? Não, a gente vai pra praia ou vai pro meio do mato. Se a gente, tô a fim de tirar uns 10 dias pra descansar. Tu nunca faz isso no meio de Porto Alegre. Tu quer ir lá pra praia tirar uns 10 dias em Santa Catarina. Tu quer ir tirar uns 10 dias lá em São Francisco de Paula, no meio do mato. Fugere urban. O conceito de que uma pessoa estar em paz e descansada, ela deve estar no meio do mato ou longe da cidade. Para isso, se você vive no mato, você precisa valorizar a natureza e valorizar as coisas que a natureza dá. Viver das coisas que a natureza dá e tal. Então a gente tem um pastor que cuida das suas ovelhas, que dá muito valor à cultura pagã. Por quê? Porque a gente tem na cultura latina os deuses da floresta, os deuses da colheita, os deuses do pastoralismo. Então você cuida de Deméter, a deusa da caça, ai que coisa linda, o vento. É uma coisa meio diferenciada assim, né? Da galera. Qual é o ponto aqui? A gente tem um pastor que fica cuidando de ovelha, falando da natureza. Acabou. Esse é o problema. Não é que é um problema, é que o arcadismo é extremamente limitado. A gente tem um grande autor que vai escrever dessa forma. Só que a gente não tem muitas vertentes de para onde o arcadismo vai. Então o arcadismo acaba sendo dividido em duas fases só. Ele tem o arcadismo poético, que é isso que eu falei para vocês, mitologia romana, pagã. Os autores escrevem com pseudônimos de pastores. Então a gente tem, digamos, eu, Isadora, sou uma autora. Aí eu pego um livro lá do Petrônio, que é um autor latino, vejo lá que ele tem o pastor Cláudio, e eu uso como pseudônimo Cláudio, que era o pastor do Petrônio. Um bucolismo é do bucólico, de você lidar com as coisas da forma que a natureza é. E um tom de confissão, é como se eu, pastor, estivesse andando entre as minhas ovelhas,
falando pra você, ó minha amada, sobre essa minha vida no meio do campo. Sim, parece super chato e é. O nome que eu disse pra vocês, que se cair é o que cai, é este senhor, coisa mais bonita que vocês estão vendo aí. Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa escrevia com o pseudônimo de Glauceste Saturnio. Isso é importante, tá, gente? Às vezes a prova usa o arcadismo só pra fazer isso. Ela pega o nome dos 4 pseudônimos que os autores usavam e dizem pra vocês falar qual que era o dele. Ele fica conhecido como guardador de rebanhos, que por um acaso é o nome de um poema do Fernando Pessoa. Não tem muita relação, mas é um acaso. E ele tem uma musa, Anise. Por que isso é importante? Porque às vezes vão colocar pra vocês o poema terá ó Anise, a musa Anise, e vocês vão ter que dizer de quem é o poema. E é do Cláudio Manuel da Costa. Ele vai estrear o arcadismo. Os poemas dele vão ser a marca do início do arcadismo. Só que ele não vai fazer muito mais do que isso. Ele vai escrever poemas como um pastor de ovelhas, falando da natureza, se confessando para sua amada. Acabou. A gente vai ter um outro nome importante, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Ele vai assumir o pseudônimo de Dirceu. Por que isso é importante? Porque ele vai escrever uma obra chamada Amarília de Dirceu. Amarília de Dirceu vai ser importante porque é um livro, é um poema gigantesco também, é um poema, a uma amada. É basicamente um fluxo de história. A história é bem confusa. Uma hora a Marília tem cabelos loiros e longos, outra hora ela é morena. Talvez ele tivesse um pouco chapado. Mas a Marília de Dirceu foi uma personagem encantadora, tão romantizada e abraçada pelo povo, tão bem vista dentro desse lirismo, que a Marília de Dirceu virou uma personalidade. Se diz muito, se especula quem seria a real Marília, se tem uma ideia de quem essa mulher seria. Porém, se fez selo, sabe selo de carta? Com o rosto da Marília de Dirceu. Ela é uma pessoa que não existe. De novo, é uma personagem de um livro. É tipo vocês comprarem uma capa de caderno com a cara da Capitu. A Capitu não existe. É uma imagem inventada. Se fez túmulo da Marília de Dirceu. Existem pessoas que fazem o passeio da peregrinação ao túmulo da Marília de Dirceu. Então ela acabou virando uma personalidade real, sendo uma figura literária poética. O livro é bem legal, é um poema super simplório, bem fácil de ler. Os poemas Árcades são bem simples de ler, ainda mais tendo em consideração que a gente sai do barroco, que é impossível de ler. Mas aí, lembra que eu falei pra vocês, lá na aula de quinhentismo, que a gente só ia refletir um pouco sobre essa história da exploração dos índios de uma forma mais aberta no arcadismo? Lá, caminhando pro fim do arcadismo, nós temos a cultura, a teoria do bom selvagem. Vários autores vão refletir sobre isso, até mesmo Maquiavel vai refletir um pouco sobre isso, Hobbes. Mas a teoria do bom selvagem. E aí, nós temos um autor que nesse período vai começar a olhar para os lados e dizer: cara, a gente usou da igreja para destruir esses caras. Ele tem o primeiro estalo. Cara, a gente usou da cultura mercantil das navegações, usou da cultura da igreja, dessa canonização do padre, dessa figura de que como se o padre não fizesse coisas erradas, para explorar e destruir os índios. E ele escreve um livro chamado O Uruguai. O Uruguai vai literalmente falar sobre os abusos da igreja diante da figura dos índios. Ele também vai falar muito sobre esse posicionamento de que o índio é sem alma, de que o índio é sem fé. Ele vai fazer muita crítica a esse posicionamento da igreja de não se colocar contra essa exploração. E o Basílio da Gama, que é o nome do autor, vai usar o pseudônimo de Termindo Cepílio. De novo, os pseudônimos talvez sejam uma coisa mais importante para vocês decorar aqui. O Basílio é o Termindo, cocei o nariz. Gente, vocês devem estar vendo os vídeos, me vendo o tempo todo passando a mão na cara. Eu não uso drogas, tá? É só porque eu tenho rosácea. Eu juro que tá tudo bem.
Então a gente tem alguém aqui que dá o primeiro estalo de tipo, ou, se pá, a gente fez coisinha errada. Se pá, esse país foi formado em cima de exploração, e ele escreve uma obra inteira falando sobre o abuso do clero diante do uso dos poderes da igreja para catequizar os índios e ajudar na exploração. Aqui eu deixei para vocês um trecho do Uruguai, só para vocês entenderem como esse poema ele se estrutura, porque o Uruguai também é um poema gigante. Todos esses livros vão se parecer muito lá com o que vocês viram nos Lusíadas, um poema muito grande, um livro inteiro que é um poema. A Marília de Dirceu é assim e o Uruguai é assim. Fechado, galera? O arcadismo é realmente bem simples. Vocês não vão ter muita coisa para estudar sobre ele. Se apeguem aos pseudônimos e separem quem era poético e quem fez crítica. Fechado? Não tem muito mais além disso. Qualquer dúvida, pode chamar no chat. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.